Bem, boa tarde a todos e a todas, né? É um prazer enorme estar aqui participando desse simpósio, né? Antes de tudo, eu queria agradecer, como sempre eu começo agradecendo em todos esses eventos, a meus professores, né? Se eu estou aqui nesse momento, né, além da minha luta, foi porque eu tive mestres que me indicaram o caminho, né? Entre eles está a professora Bernadette Morei, né, que eu conheço desde 2008, foi minha orientadora de mestrado e doutorado, e até hoje nós fazemos parcerias. Eu faço parte do grupo dela, do NUPEM, tá? Também gostaria de agradecer à professora Daniele Esteves Smith. A professora Daniela Esteves, aquela do Pará, né, que estava no evento aí do Ceará com a gente, foi que muito me ajudou no começo dessa trajetória. Antes de tudo, também, eu quero dar o parabéns à comissão, viu? Caramba, que comissão espetacular! Tanto o evento lá do Seminário Cearense, quanto esse aqui, organização 10, disponibilidade 10, tudo 10. Parabéns a todos, né? E, por fim, nesses agradecimentos, né, aos palestrantes anteriores, porque vão diminuir aí o nosso trabalho, né? Tá? Ok? Falando mais um pouco sobre como eu conheci Charaf e Aldin Altussi, sempre eu gosto de andar mexendo, andar procurando coisas nos periódicos da CAPES, né? E como eu trabalho no IFRN, eu trabalho com ensino médio, tenho várias turmas de ensino médio, e nós temos uma licenciatura em informática. Então, nessa licenciatura, eu procuro, a gente dá introdução ao cálculo, né? Nós não temos uma disciplina de cálculo, nós damos introdução ao cálculo. Então, essas pesquisas, essas procuras que eu faço, principalmente nos periódicos da CAPES, são no intuito de desenvolver atividades com esses alunos, né? Para usar com esses alunos. Tá? Então, foi assim que eu conheci Charaf Aldin Altfi. A pronúncia sempre é extrema, eu diminui um pouco para facilitar isso aí, ok? Pessoal, então eu encontrei Charaf Aldin Altfi mexendo nos periódicos da CAPES, num artigo de um historiador holandês, o Jan Roger Link, né? Vai estar aqui nas referências, eu vou falar dele um pouco mais na palestra. E passei a apresentar a Bernadette, depois veio essa questão do estudo com os matemáticos islâmicos, os homens da ciência islâmica, e nós deixamos um pouco parado. E agora estamos retomando, graças a Carol e o seu grupo que teve essa ideia de retomar esse assunto com esse simpósio, ok? Então, nossa fala de hoje Gisele, passou aí, Gisele, para o segundo slide? Passou, professor. Ok. Nós Então, estamos aqui na introdução, apresentação. ok, isso mesmo, ok. Pensei que tinha travado aqui, mas passou. Bem, então, pessoal, a apresentação, a minha fala vai ter esses 5 pontos principais. Então, uma breve introdução. Como falei, essa introdução vai ser bem sintética, porque os palestrantes anteriores já deram praticamente nosso fio da meada, né? Falar um pouquinho da biografia do Charaf. Pessoal, vou chamar somente de Charaf para simplificar aqui a fala, viu? Falar um pouquinho sobre sua álgebra e como aqui, pelo que eu entendi, muita gente procurando estudos, eu vou falar sobre algumas potencialidades que tanto servem para mim quanto para quem quiser estudar Charaf Altussi ou algum dos outros matemáticos, cientistas, ou como queira chamar, estudiosos da época do período islâmico medieval. Ok? E, por fim, as referências, né? Então, vamos lá, uma breve introdução. Pessoal, eu apontei aqui, eu fiz mais ou menos uma linha do tempo, né? Mais ou menos, para mostrar para vocês os protagonistas desse simpósio, né? Do alcarismo até hoje nós terminamos com Charaf, com Nassi, Casizade e Altussi, né? Para vocês darem uma olhadinha aí, ó, quem viveu mais ou menos em que época, quem foi contemporâneo de quem, só para ter uma ideia que Bernadette fez uma apresentação disso aqui no primeiro dia, né, na introdução do simpósio. Eu achei que a figurinha ficava mais adequada para a gente entender isso aqui. E, pronto, são 10 matemáticos, 10 estudiosos, né, do Império Islâmico Medieval.
Ao final da minha apresentação, vocês vão conhecer, pelo menos em nome, pelo menos eu vou citar, mais uns 20, ok? Que se encaixam entre 700 e 1.500, tá certo? Nessa introdução ainda, vamos retomar algumas coisinhas que já foram faladas e outras que não foram faladas até ontem, né? 2 contribuições árabes para a cultura islâmica. A religião, claro, como Bernadette falou, né? O Islã, ou religião islâmica. Uma coisa, pessoal, que eu aprendi lá em Foz do Iguaçu, num luso brasileiro que teve, sabe? Eu fui numa mesquita e lá o cara me falou a diferença entre essa questão de islâmico, e eu achei bem interessante. Bernadette falou muito bem no primeiro dia, mas ele fez uma comparação interessante para mim. Ó. Cristianismo e islamismo. Cristianismo, quem pratica a religião cristã são os cristãos. Então, cristianismo, o povo, os praticantes são cristãos. Religião islâmica ou islã, quem são os praticantes? São os muçulmanos. Então, religião islâmica, o povo é o povo muçulmano, quem pratica é o povo, quem pratica é o muçulmano. Ok? Então, e sim, a religião islâmica e o idioma árabe. O idioma árabe, né, como o Bernadette falou, o Fabiano também falou, na época dos abastas, o governo se expandiu muito, tinha uma região muito grande, e o idioma árabe ficou como sendo a língua do governo, né? E também a língua do aprendizado, né? Todos os, não vou dizer todos, né? Mas pelo menos a maioria do estudo grego foi traduzido para a língua árabe. Ou seja, o idioma árabe serviu como um poderoso unificador cultural. Ok? Outro aspecto importante para o Império Islâmico, né? Religião versus impostos. Haviam 2 impostos na época do Império Islâmico. O imposto sobre a terra, que era o caraj, né? Quem é que pagava esse imposto sobre a terra? Os muçulmanos ou não muçulmanos. Então, praticamente todo mundo que vivia lá, né? A taxa era inferior para os muçulmanos árabes. Tá? Então, mistura árabe, o povo, com muçulmano, que é o praticante da religião islâmica. Alguns muçulmanos árabes foram isentos de pagar o caraj. Tá? E o outro imposto, o imposto sobre a renda, que era o jizia, era cobrado de todos os judeus e cristãos. Olha aí, ó, jizia cobrado de todos os judeus e cristãos. E a taxa dependia da riqueza do contribuinte. Então, judeus e cristãos, além de pagar, se tivessem terra, né, logicamente, além de pagar o imposto sobre a terra, pagavam mais impostos do que os muçulmanos. E os muçulmanos árabes ou pagavam menos impostos, ou alguns ainda eram isentos desse imposto. Tá? Bernadette, Fabian, eu acho que mais alguém mostrou esse mapa nas palestras anteriores para nós retomarmos aqui o Império Islâmico na sua maior extensão, né? Que, se você observar, ó, aqui, ó, sul da Espanha e Portugal, né? Que era Andaluzia, norte da África, Oriente Médio até a Ásia. Então, aqui foi no final do Império Omíade, que Bernadette falou, que foi a maior expansão do Império Árabe. Na época que eu vou tratar do nosso matemático, o Sharaf al-Tusi, a coisa já não era bem assim. Né? Observem que já era bem esfacelado, várias dinastias, o Império Bizantino já estava por aqui, então o Império Islâmico já não tinha mais aquela unidade política como anteriormente falado. Tá? Pessoal, essa figura aqui, qualquer semelhança é mera coincidência, viu? Eu peguei apenas como uma ilustração, para dar uma ideia do que um matemático, um estudioso da matemática, da astronomia, pensava na época do nosso biografado, do Sharaf al-Tusi. Além de matemática, ou coisas relativas à ciência, ele tinha que se preocupar com muitas outras coisas. Por exemplo, eram vários povos, né? Árabes, persas, turcos, curdos, diversas dinastias, como vocês viram no mapa anterior, né? As regiões
Já não tinha mais aquela unidade política no Império Islâmico, era a região toda dividida. Religião, muçulmanos, cristãos e judeus, né? Sem contar que os muçulmanos tinham divisões, né? Até hoje tem os sunitas e os xiitas, que são os dois maiores grupos. Mas na época, por volta do século X, XI, XII, ainda tinha os caragitas, que hoje parece que não chega a ser nem 4% da religião muçulmana, dos muçulmanos, tá? Da religião islâmica. E uma coisa interessante, né, sobre a religião islâmica, né? Há estudos, há indícios que em 2035, se continuar crescendo do jeito que está, ela vai ultrapassar a religião cristã em número de praticantes, tá certo? Então, outras coisinhas complicadoras na vida de um estudioso no século XI, XII, XIII, eram as cruzadas, né? O cristianismo europeu querendo conquistar Jerusalém, a Terra Santa, tá? Saladino tentando reunificar o Império Islâmico, pelo menos em parte, tá? Gengis Khan já começava no século XII para o século XIII a invadir terras vindo do Oriente, e mas já no século XIII o Império Bizantino divide com a reunificação no meados do século XIII. Então, ó, falando sobre isso aqui, diversas dinastias, eram diversas preocupações. Esse mapa aqui vai servir muito para explicar por que do deslocamento do nosso biografado. Bem, então vamos lá para a biografia de Sharaf al-Tusi. Pessoal, antes de tudo, deixa eu fazer aqui uma colocação, tá? Há uma diferença entre os al-Tusi, né? Vocês vão, daqui a pouco, ouvir a palestra e ver, né, a palestra de Carol, né, Ana Carolina, e ela vai falar do Nasir al-Tusi. Até algum tempo atrás, até o século XIX, início do século XIX, final do século XVIII, havia um problema. Por exemplo, o astrolábio linear é um aparelho que é diferente do planisférico, né, que era atribuído a Nasir al-Tusi. Já há pessoas, há estudiosos que dizem que o astrolábio linear foi criado por Sharaf. Então, isso é uma controvérsia, né? Só dá para... O que nós sabemos é que Sharaf e al-Tusi e Nasir al-Tusi são duas pessoas, viveram em épocas diferentes, e a única ligação que até agora eu descobri entre eles foi Kamal Yunus. Kamal Yunus foi aluno de Sharaf, né? E mestre de Nasir. A transliteração do nome, né? Pessoal, o nome em verde eu tirei do Mactuto. Mactuto, a Jéssica falou ontem, né? Ela apresentou uma linha do tempo tirada do Mactuto. Inclusive, o matemático dela, o Al-Turki, né? Não aparecia no Mactuto, né? Naquela linha do tempo. O Sharaf aparece. Muito embora não seja tão conhecido, ele aparece. Porém, há uma coisa interessante no Mactuto, né? Logo no início da página, no início da biografia de Sharaf, aparece esse nome completo que aí está em verde, né? Esse aqui, ó. Mas lá no final, ainda no site do Mactuto, tem uma citação do Rashed, que daqui a pouco eu vou comentar, e o nome já está diferente. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, que estudar esses matemáticos ou esses cientistas, esses estudiosos islâmicos medievais, é muito complicado com relação ao nome, né? A gente tem que sair procurando várias fontes para ver se eram a mesma pessoa e assim vai. Aqui eu trago 4 maneiras de escrever que eu encontrei, né? Escrevi o nome de Sharaf al-Tusi. Do nome dele, o que várias pessoas já falaram, né? O que nós sabemos é que ele nasceu na região de Tus. Tus era uma cidade que, se você observar aqui, ó, está na região de Khorasan, que o Bandeira falou ontem, na hora de tratar do Omar Khayyam, né? Omar Khayyam é de Nishapur e Sharaf é de Tus. Ok? Hoje, Tus não existe mais, né? Ela foi anexada, digamos assim, a Mesheb. Mesheb ou Mashab, como não sei qual é a pronúncia correta. Muito se expandiu e hoje Tus
não existe mais. Uma espécie de... Era um vilarejo na época de Charaf, ok? E só lembrando que, ó, já era assim, né? Quando Charaf nasceu, já era dividido por dinastias, as regiões do Império Islâmico estavam bem divididas. O mapa anterior foi somente para dar aquela ideia do Império na sua maior região. Por onde andou? O professor Fumikaze falou uma coisa interessante sobre compartilhamento do conhecimento, como o conhecimento circulava naquela época, ou como os saberes eram difundidos naquela época. E isso aqui eu já tinha coletado de algumas das minhas fontes, que Charaf andou, claro, nasceu em Tus, né? Andou por Damasco, por Alepo, por Mossul e por Iraque. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui para mostrar para vocês. Então, ó, ele nasceu em Tus, andou na Síria, Damasco, mais aqui embaixo, Alepo, Mossul e faleceu em Bagdá. Do que eu consegui mais ainda sobre esse período de vida de Charaf é que ele foi mestre de Abu al-Harith. Mais na frente eu vou falar sobre ele, tá? E foi mestre de Kamal Yunus, que eu já citei. Em Bagdá, ele escreveu um manuscrito sobre álgebra, que também vou falar mais sobre isso lá na frente, ok? E provavelmente foi aí que deu o seu falecimento. Pessoal, evidências da existência de Charaf e Al-Tusi. Logicamente, né, se Kamal Yunus foi aluno de Charaf, foi discípulo, aluno, como queira chamar, de Charaf, então o primeiro passo foi investigar quem foi aluno de Kamal Yunus que poderia ter alguma relação com o que Charaf produziu, com o que Charaf estudou, né? O Atir al-Bahari, desculpa aí a pronúncia, é triste, viu? Atir al-Din al-Bahari, ele possivelmente ele usou o método de Charaf para resolver equações cúbicas. Essa informação eu tenho que averiguar. Eu consegui uma fonte, mas só uma eu tenho que... Estou procurando o outro, tá? E o Alquilate, ou Alcalate, ele se referia a Charaf como o mestre do meu mestre. Esse Uzai Bia, ele escreveu uma enciclopédia sobre os estudiosos gregos, né? E as traduções, né, para o árabe. E o que eu consegui até agora é que esse Uzai Bia também escreveu uma biografia do arquiteto e médico Abu al-Harith. Abu al-Harith foi aluno, foi discípulo de Charaf, em Damasco. E por que tem essa biografia de Abu al-Harith? Porque ele, além de arquiteto, ele era médico. E médico no hospital escola, não sei se na época todo hospital era escola, digamos assim, né? O Bimaristan era o hospital que Abu Fadi ajudou a construir os painéis de madeira desse hospital. Além de ser médico, ele ajudou a construir os painéis de madeira, tá? Outra evidência da existência de Charaf é essa aqui, que eu não sei se a Kaline vai falar, né? A Kaline vai falar sobre o Al-Kashi, mas o Rashid Rashid, também vou falar mais dele daqui a pouco, ele cita que Al-Kashi usou algo similar ao método de Charaf na obra A Chave da Aritmética, ou para a Aritmética, né? Que não tem em inglês. Eu coloquei em inglês o título, mas o livro só tem em russo, né? Em russo ou em árabe. Árabe medieval. Outra evidência, aí eu achei no Matuto, né? Da existência de Charaf é uma citação de Sarton, historiador, que ele fala que o Charaf é citado num tratado sobre álgebra, escrito em 1209, só é conhecido através de um comentário de um autor desconhecido. Mas no mesmo site Matuto tem outra citação atribuída ao Rashid. E o Rashid faz menção ao autor desconhecido que o Sarton falou, né? Neste trabalho, eu quis reunir a arte da álgebra, é o nome
adaptar o que sobreviveu ao grande filósofo Sharaf al-Din Muzaffar. Se vocês observarem, esse nome aqui do Sharaf, que está no site Maktuto, mesmo sendo uma citação, está diferente daquele do começo da palestra, né? O Muhammad está aqui, ó, já na parte final do nome. Então, Sharaf, e reduzir sua exposição prolongada a um tamanho moderado. Eu eliminei as tabelas que ele desenhou para fazer seus cálculos e resolver seus problemas. Provavelmente, Rached tem o manuscrito do autor desconhecido que Sarton mencionou. Eu entrei em contato com o professor Rached, mas até agora não tive resposta com relação a esse manuscrito, tá? Pronto. Sobre o manuscrito principal, que é o motivo dessa exposição, dessa palestra, e que eu estou tentando estudar, né? Mais ou menos na década, em meados de 1970, Roshid Rached comunicou à comunidade científica que encontrou um manuscrito, esse tratado de equações, tá? Esse manuscrito sobre álgebra é atribuído a Sharaf al-Tusi. Em 86, Roshid Rached publicou esse livro aqui, ó, que está em azul, aqui foi a capa da primeira edição, onde nesse livro Rached publica o manuscrito de Sharaf, traduz para o francês e faz um estudo explicando cada passo na linguagem atual, né, na álgebra simbólica, tá? Sobre a álgebra, pessoal, como eu falei para vocês no início da minha fala, eu ia mostrar mais estudiosos da época do Império Islâmico Medieval. Só aqui, tirando o Omar Khayyam, que foi falado ontem, nenhum outro foi comentado nas palestras anteriores. Eu acredito que não. Eu posso ter perdido, mas pelo menos não foi o protagonista da palestra, né? E por que eu coloquei essa árvore aqui? Porque, como eu estou estudando a álgebra de Althusser, eu estou querendo saber como é que Althusser conheceu, ou sei lá, não sei se ele criou um método, se ele conheceu, o que ele usou de matemática, né, com relação para chegar àquele manuscrito que Rached publicou, tá? Então observem aqui diversos matemáticos que eu estou investigando, acredito que foram importantes para Sharaf desenvolver o seu estudo, né? Aqui valem comentários, principalmente sobre o século X, né? Parece que no século X um dos problemas assim, desafiadores da matemática era resolver equações cúbicas, tá certo? Então, aproveitando a palestra de ontem do Bandeira sobre o Omar Khayyam, mais ou menos na época de Omar Khayyam, os matemáticos distinguiam equações por tipos, né? Agrupavam por tipos, né? O Omar Khayyam, como Bandeira falou ontem, para quem não assistiu a palestra de Bandeira, depois dê uma olhadinha no vídeo, tá? E o Omar Khayyam, ele dividiu essas equações cúbicas em um tipo binomial, 6 trinomiais e 7 tetranomiais, tá? E o que é que ele fez? No caso aqui, para a nossa pesquisa, nós vamos nos concentrar nos 13 tipos, nas 6 trinomiais e 7 tetranomiais, né? No qual Omar Khayyam resolveu usando interseção de duas cônicas. O Bandeira mostrou ontem, mas eu trouxe um exemplo só para a gente retomar, tá certo? Então, eu peguei um exemplo aqui. Pessoal, eu vou usar a linguagem simbólica só para agilizar um pouquinho a minha fala, tá? Vocês viram ontem, tanto ontem com a Jéssica, quanto com o Fabian, antes de ontem, sobre a linguagem, né? A linguagem usada na época. Eu só vou usar a linguagem simbólica para agilizar um pouquinho a nossa conversa, viu? Então, um exemplo de Omar Khayyam está aqui, ó, uma equação cúbica. Ele separava em uma equação que dá uma parábola, uma hipérbole, e graficamente ele resolvia com a interseção de uma banda de hipérbole e uma parábola. Está aqui, ó, opa, tem uma solução positiva.
Não sei se Omar sabia qual era essa solução positiva, tá? Mas, pelo menos, ele sabia que existia uma raiz positiva. Aí vem Charaf. Charaf dá continuidade ao trabalho de Khayyam, né? Dos 13 tipos que Khayyam resolveu geometricamente, Charaf pegou 8 tipos delas e escreveu, e detalhou, estudou, escreveu um esquema de Puffinihorn. Mas na frente eu vou falar sobre esse esquema, tá? Um método para resolver equações cúbicas por aproximação. E os 5 tipos restantes, ele conseguiu determinar uma relação exata entre a quantidade de raízes positivas e os coeficientes da equação. Foi isso aqui. Ó. O que Charaf fez foi, com esses 5 tipos de equações cúbicas, para cada uma, ele estabeleceu uma quantidade, que eu estou chamando aqui de m, tá? Para cada uma, tem uma quantidade estabelecida, uma relação entre os coeficientes dessa equação e esse m, certo? Agora, o interessante é a controvérsia que, claro, né, nos manuscritos de Charaf não se explica como ele determinou esse m, essa quantidade que eu estou chamando de m. Então, o que nós sabemos hoje, o que se fala é que pode ser que tenha acontecido isso. O Charaf define a quantidade de m. Por exemplo, vamos pegar o primeiro tipo aí. X ao cubo mais c igual a x ao quadrado. O m é 2/3 de a. Se nós isolarmos esse c aí e fizermos f de x igual a x2 menos x3, observe o que acontece. M é tal que a derivada de m é igual a 0. Tá? Aqui eu fiz os cálculos para vocês verem que realmente, se o m for 2/3 de a, para essa equação aqui, a derivada de f no ponto m, no valor m, dá exatamente 0. Ou seja, f de m me dá a condição de achar esse f de m, que é 4a/3, que é um ponto máximo. Tá? Então, para o tipo f de x igual a x2 menos x ao cubo, que é essa equação cúbica aqui abaixo, né? X ao cubo mais c igual a x2, se esse c for maior do que o f de m, daqui, ó, que é 4a3/27, não existe raiz positiva. Se o m for igual ao f de m, então existe uma raiz positiva. E se o c for menor do que o f de m, existem duas raízes positivas, que eu estou chamando aqui de x1 e x2. x1 está entre 0 e m, e x2 está entre m e a. Para Rached, não é estranho afirmar que Charaf introduziu uma técnica para encontrar as raízes de polinômios cúbicos por um processo usando a derivada do polinômio ou algo similar. Essa é a grande tese controversa de Rached. Se Charaf usou derivada ou não, nós não sabemos, não temos como provar. Pessoal, aqui eu trouxe um exemplo, tá, de como Charaf, para aquela questão, para aquela equação x3 mais c igual a x ao quadrado, né? Eu trouxe um exemplo para vocês observarem o processo, claro, como está na nossa linguagem algébrica, simbólica, para, sei lá, tentar visualizar um pouquinho todo o processo de Charaf, né? Ele definia o m para essa equação, depois ele transformava essa equação, ele recorria a outra equação que Omar Khayyam já tinha resolvido geometricamente e que Charaf já havia resolvido por aproximação. Ele encontra essa raiz, que é a segunda raiz, m2, né? x2, aliás. Depois ele usa outra equação, que agora é uma equação quadrática, que ele também já sabia resolver, e ele acha a segunda raiz, que eu chamei de x1. Observe que x2 depende do m, que ele definiu, e do y, que é a raiz positiva dessa equação. Essa equação só tem uma raiz positiva. E x1 depende do a, do x2 e do q. x2 já encontrou aqui. O a era da equação, né? O a é da equação. E o q ele resolveu com essa equação quadrática. Trouxe um exemplo mais detalhado.
caso vocês queiram depois destrinchar direitinho, né? Da mesma equação, eu peguei um caso particular, x ao cubo mais 2 igual a 3x ao quadrado. Se você olhar direitinho para essa equação, o m é 2, esse d da álgebra de Sharaf, do processo que ele desenvolveu, que ele estudou, é o f de m menos c, tá? Que dá 2 também. Com esse processo, você encontra uma raiz, logicamente, ele não usou isso aqui, né? 1 mais raiz de 3. Usou a aproximação 2, alguma coisa, digamos assim, não é isso? Observe a equação quadrática resolvida. A única raiz positiva é raiz de 3 menos 1. E se você recorrer para o último passo, você encontra que x1 é igual a 1. Então, uma raiz é 1 e a outra raiz é 1 mais 3. Graficamente, para ficar mais simples, é isso aqui. Para essa equação que eu coloquei, para o exemplo que eu trouxe, uma raiz é 1 e a outra é 1 mais raiz de 3. Observe, uma raiz é 1 e a outra é 1 mais raiz de 3, que dá exatamente, ou dá aproximadamente, 2,7. Tá? E, mais ainda, observe aquela questão levantada lá no método de Sharaf. Né? Uma raiz está entre 0 e m e a outra raiz está entre m e a. Isso, no caso, porque o c é menor do que o f de m. Sobre as potencialidades. Pronto, é aqui que eu acho que o povo vai se interessar. Né? Potencialidades para desenvolver atividades. Conheci Sharaf, como eu já falei, vou repetir, eu conheci Sharaf pensando em desenvolver atividades para aplicar em sala de aula. Então, potencialidade de ensino ou de pesquisa. Pessoal, primeira, logicamente, é estudar esses matemáticos aqui, esses, sei lá, cientistas, como queremos chamar, que levaram Sharaf a descobrir aquilo ou a usar aquilo que ele chamou, que Rached chamou de método de Sharaf, ou Sharaf Al-Tusi. Outra coisa que a gente tem que estudar eu encontrei no Desbar Ahmed, né, um historiador que também a Bernadette citou. Ahmed chama Al-Khoury e Al-Haytham de geômetras infinitesimais. Interessante, né? Merece mais investigações. E ele chama Omar Khayyam e Sharaf Al-Tusi de precursores da geometria algébrica, que dá para entender a questão da usar álgebra e geometria tudo junto, né? A essas duas citações, por minha conta, eu incluiria o Ibn Qurra e o Al-Samawal. O Ibn Qurra, acho que é século IX, se eu não me engano, e o Samawal é praticamente da mesma época de Sharaf, certo? Nessas citações, nessas investigações, digamos assim, eu incluiria esses dois. Mais matemáticos aí. Pessoal, lá no slide anterior, eu falei que a Rached citava que Al-Kashi ou usou o método desenvolvido por Sharaf, ou estudado por Sharaf, para resolver equações cúbicas, ou usou algo similar. Então, o que é que eu estou fazendo para tentar ver se isso aí é verdade ou se tem algum fundamento, né? Eu estou tentando ligar Sharaf a Al-Kashi, certo? O que eu já consegui é que Sharaf teve dois alunos, sim, dos mais famosos que a gente sabe, né? O Abu Fadi, que eu falei que era um médico e engenheiro, e por que Abu Fadi porque essa ligação com o Zaibia, né? Porque foi ele que fez a biografia de Abu Fadi e nessa biografia cita Sharaf. Já falei do Abahari e do Al-Kilati e, olha aqui a sequência de Kamal Yunus para Nassi, para Al-Shirazi, para Al-Fairizi. Pronto, até aí eu tenho ligação. Não tenho ligação entre esses outros, provavelmente não são só algebristas, né? São estudiosos da matemática da época, e chego ao Observatório de Ulugh-Bek, né? Onde Al-Kashi foi o grande nome, né, da época, né? E, claro, como Kazizade foi contemporâneo de Al-Kashi, eu quero saber se tem como ligar esse conhecimento por alguma maneira, não sei como ainda, estou investigando, ligar se Sharaf e Al-Kashi têm alguma ligação com relação ao método desenvolvido para resolver equações cúbicas.
Se Kazizade e Al-Kashi conversaram ou não sei. Provavelmente nós vamos saber isso ainda hoje, né? Se eles eram intrigados, não sei, né? Para quem não sabe o que é intrigado, pessoal, o pessoal de fora, intrigado é quem é de mal, quem não fala um com o outro, viu? E é o seguinte, essa citação é um pouco longa, mas achei no rol, né? Sharaf al-Din descreve que o valor máximo da expressão x ao quadrado, pronto, é o f de x, né? Para valores positivos de x é atingido para m igual a 2/3 de a. Isso está absolutamente certo. Como ele chegou a esse resultado é um mistério. Alguns acreditam que ele simplesmente adivinhou, baseando-se em um resultado nos elementos de Euclides, onde o problema análogo para x, a menos x, é resolvido. Essa expressão atinge seu máximo para x positivo em x igual a 1/2 de a, né? Outros acreditam que ele pode ter estudado cuidadosamente o famoso livro de Arquimedes, onde um problema semelhante é considerado. Já vou falar mais sobre isso, tá? E outra possibilidade é que Sharaf possa ter estudado algo que, em medida, antecipou elementos centrais da matemática moderna por um procedimento análogo à derivação moderna. Essa aí é a tese de Rochdy-Rached. É a controvérsia tese de Rochdy-Rached. Portanto, pessoal, dentro dessas potencialidades, para quem quer estudar esse matemático ou o que ele estudou, algumas perguntas eu vou deixar aqui que podem servir para você desenvolver. Como o método de Sharaf é interativo, é um método numérico, um método por aproximação, talvez a Gisele é a professora da UFRN, que trabalha com tecnologias e história da matemática e investigação, ela se interessa, né? Por quê? Porque dá para fazer uma ligação entre Sharaf-el-Tussi e métodos numéricos, tá certo? Então, algumas perguntas com relação a isso aí, para movimentar essas potencialidades pedagógicas de pesquisa. Como Sharaf resolveu algebricamente as equações cúbicas de Omar-Khayyam? Qual a relação entre o procedimento de Sharaf com o método de Ruffin e Horner? Pessoal, Ruffin e Horner é um método para resolver equações por aproximação. Ele foi desenvolvido no século XIX, independentemente por Ruffin e Horner. Se você colocar hoje no Google, em algum site da matemática aí, só é chamado de método de Horner. E o interessante é que o que eu consegui descobrir até agora é que esse método de Horner ele é uma expansão do dispositivo prático de Brio-Ruffin. Ou seja, dá para você explorar lá no ensino médio. Ao professor de ensino médio que está me escutando, ele vai lembrar, se ele der equações algébricas, né? O dispositivo prático de Brio-Ruffin é usado para divisão de polinômios. Entendeu? Então, já é uma linha de investigação que podemos seguir por aqui. Quais argumentos sustentam a controversa tese de Rochdy-Rached sobre o trabalho de Sharaf? A tese de Rached é que ele usou derivada. Qual o problema semelhante no livro de Arquimedes, citado lá no Mactuto? O autor desconhecido citado por Sarton e Rached, do manuscrito lá. Então, é uma coisa que a gente tem que procurar ainda, não encontrei. E, por fim, tem uma outra tese que sustenta, né, o que foi como falei para vocês, o primeiro contato que eu tive com o Sharaf foi através de Jan Rogendien, que não sei como ler, porque ele é holandês, tá? Esse nome é holandês. E ele fala, a tese dele é que Sharaf usou um método geométrico, tá certo? Já tenho alguns materiais sobre isso. E ontem, quando a Jéssica falou no método Ibn al-Turki, né, eu me lembrei, em parte, né, do método da tese que Jean Rogendien sustenta para que Sharaf poderia ter usado, né, para resolver equações cúbicas. Mas também ainda está em investigação. Tudo aqui, pessoal, ainda está em processo de investigação. São informações preliminares, estamos levantando mais fontes, desenvolvendo atividades para aplicar em turmas. Como falei, eu sou professor de ensino médio, então o meu maior intuito é atividades. E, finalizando, tenho aqui minhas principais referências. Os slides, daqui a algum tempinho, serão disponibilizados. A brilhante comissão de organização pode ficar à vontade.
E eu finalizo por aqui, deixando o meu e-mail. Quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Respondo o e-mail todo dia, não tem problema. E qualquer dúvida, qualquer ideia, qualquer sugestão, pessoal, será bem-vinda para enriquecer, para enriquecer nosso trabalho e desenrolar mais aí, ok?